Olá, pessoas lindas, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo falando um pouquinho sobre o Líbano, né? Falar um pouco sobre as características do Líbano, né? As coisas lindas que tem lá, né? A importância histórica, enfim, né? Então, por que eu resolvi aí trazer esse assunto, né? Porque a gente vai ouvindo algumas coisas, infelizmente, né? Na situação atual de hoje, dos acontecimentos atuais, a gente começa a ouvir um monte de bobageira, né? Que a galera fala sem saber muito bem, né? Tem uma impressão completamente equivocada daquele povo, daquele país, tá bom? Para quem não sabe, né? Meu marido é libanês, nascido aqui no Brasil, mas de origem libanesa, mãe e pai libaneses, estudou música na Universidade de Beirute e eu tenho aí, ó, um carinho enorme pelo Líbano, mesmo porque, gente, os libaneses são muito parecidos com os gregos, né? Culturalmente falando, a gente é um povo muito similar, né? Eu sempre falo que o libanês é mais parecido com o grego do que com os árabes, tanto fisicamente, assim, né? As feições, como culturalmente e nos comportamentos, né? Tem coisas muito similares, assim, muito engraçadas até, né? Que a gente, cada dia aqui, a gente vai descobrindo. E qualquer dia eu gravo um vídeo aí falando sobre isso, tá bom? Então vamos lá, né? Queria falar aí então sobre o Líbano. Vamos conhecer um pouquinho, né, dessa cultura, desse país, desse povo, tá? O Líbano, gente, é um país, é uma região muito antiga, né? Vocês devem saber, né? É de onde eram os fenícios, né? Quem originou, né? Os povos que originaram a civilização naquela região foram os fenícios. E a gente está falando aí de 7.000 anos atrás, ou seja, um povo muito antigo. E os fenícios, gente, os fenícios foi uma civilização muito importante para a nossa civilização humana, né? Para a humanidade, porque eles deixaram dois legados, gente, que mudou a história do mundo, né? Aliás, eles deixaram vários legados, mas foram dois, assim, que realmente fizeram muita diferença e que a gente só tá aqui, assim, né, nessa situação hoje, com certeza por conta desses legados. O principal deles, gente, é o alfabeto, né? Foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Até então, a escrita era cuneiforme, hieroglifo, era por códigos e desenhinhos, enfim, né? E com os fenícios, eles inventaram esse novo código, né, de letras aí para formar palavras, para poder facilitar as leituras, né? Então foram eles que inventaram o alfabeto. E esse alfabeto, ele existe até hoje, né? Que foi importado, né, na época pelos povos helênicos, pelos gregos, né? Esse alfabeto foi assimilado pelos gregos e hoje o alfabeto grego é o alfabeto fenício, com algumas modificações, com algumas transformações, né? E a partir do alfabeto grego surgiu várias outras escritas e enfim, né? E aí é uma outra história, tá? Então, assim, um legado realmente de muita importância pra gente, tá? E o outro legado que tem muita importância são as tecnologias de navegação, né? Os fenícios, eles eram grandes navegadores, grandes comerciantes, né? E até hoje, né, o Porto de Beirute é um super entreposto comercial, né? E aí a gente vai falar disso no final. Vou deixar isso pro final, então fica comigo aí até o final, só para eu dar essa cereja depois do bolo, tá? Enfim, né? Então os fenícios, eles eram grandes navegadores e desenvolveram muitas tecnologias, né, que possibilitaram depois os portugueses e os espanhóis chegarem aqui nas Américas, né? Dizem, né, tem teorias que dizem que inclusive os fenícios foram os primeiros a chegar aqui e que os portugueses e os espanhóis tiveram acesso a essa documentação, né, a esses registros que os fenícios deixaram dessa terra das Américas, né, e vieram aqui já de caso pensadinho, não foi sem querer não, tá? Então realmente o povo fenício, assim, teve uma importância enorme para a civilização humana, tá?
Aí na história ali daquela região, depois a gente vai ter vários impérios, várias dominações, né? Vários domínios ali. Então, os assírios, né? Que hoje é a atual Síria. Aí depois a gente teve os persas, os domínios persas, né? Que é onde é o Irã hoje. Depois a gente teve o domínio helênico de Alexandre o Grande, né? Na época a Grécia era os Balcãs e a Anatólia, onde é a atual Turquia. Aí depois, né, vem o Império Bizantino, né, que são os cristãos orientais, né, que também é uma extensão aí, uma continuação do helenismo, só que cristão. E aí depois os turcos, né, o Império Otomano e por fim os franceses, o domínio francês, que foi até meados aí do século XX. E tudo isso vai ter uma influência enorme no Líbano, tanto culturalmente como na própria formação do país, religiosa, econômica e da própria população, tá bom? Né? Para vocês terem uma ideia, então eu vou trazer aqui alguns fatos aí. Os libaneses têm uma herança aí do Império Bizantino e do cristianismo antigo. Diz que Jesus fez os primeiros milagres ali em terras libanesas. Os principais livros da Bíblia foram escritos lá. E é uma região do Oriente Médio que tem mais cristãos. Então, 40% da população do Líbano é cristã. Olha só, né? Tenho certeza que isso você não sabia, né? Porque geralmente, né, quando a gente fala em libanês, quando a gente fala em árabe, né, as pessoas, né, já pensam em muçulmano. E não é verdade isso, tá, gente? No Líbano, na Síria também, em alguns países, no próprio Egito, existe uma grande parcela de cristãos também, tá? Não tem só o muçulmano. E no Líbano essa parcela é bem grande, 40%, tá? E eles se dividem, né? Eles têm, assim, essas duas grandes crenças ali, né? Convivendo harmoniosamente, os cristãos e os muçulmanos, mas dentro dessas religiões tem várias subdivisões. Então, você vai ter, dentro dos cristãos, você vai ter os maronitas, você vai ter os cristãos ortodoxos, que são, né, os descendentes aí dos bizantinos, os grecomelquitas, enfim, são 18, tem catalogado 18 religiões entre muçulmanos e cristãos dentro do Líbano. Então é um país que tem uma diversidade religiosa. Vocês já devem saber também, né, que no Líbano se fala o árabe, né? Mas isso é algo, tá, gente, que não foi sempre assim, né? Eles foram arabizados, né? Depois, né, do islamismo do século VI depois de Cristo, né? Que aí houve a arabização do Oriente Médio, mas se falavam outras línguas ali, né? Se falou o aramaico, se falou o grego, enfim, o fenício antigamente, né? Foram línguas que passaram ali pelaquela região, tá? E hoje ele é um país que fala o árabe, mas eu acredito que você não sabe que também tem uma segunda língua ali que é muito importante no Líbano, que é o francês. Como eu disse para vocês, né, os franceses tiveram um domínio ali até meados do século XX, e foi um domínio bem intenso, bem forte, né, que influenciou muito as questões aí dos hábitos, linguagem, costumes dos libaneses, tá? E se incorporou ali no país essa segunda língua, né? Então os libaneses, eles falam árabe, mas eles também falam francês, e inclusive nas escolas e nas universidades algumas matérias, algumas coisas são com livros franceses e passadas em francês, tá? Outra coisa, gente, é que o libanês atual é um povo muito culto também, né? Estamos falando do Líbano atual agora. Mais de 90% da população é alfabetizada e eles dão muito valor para o conhecimento, inclusive para a medicina. No Líbano existe um médico para cada 10 pessoas. Não é para qualquer um, né? Vamos combinar, tá? Outra curiosidade, né, sobre os libaneses aqui do Brasil é que frequentemente, né, eles são chamados de turcos pelos brasileiros e eles ficam bem ofendidos, eles não gostam. Por que isso acontece, gente? Porque, como eu falei para vocês,
teve o Império, né? Fez parte do Império Otomano, do Império Turco. E quando houve as imigrações aqui para o Brasil, eles chegavam aqui com o passaporte turco, né? Os libaneses chegavam aqui, os sírios também chegavam com o passaporte turco. E aí eles ficaram estigmatizados como sendo turcos, mas eles não são, tá, gente? Então não cometam mais esse erro. Não chama mais um árabe libanês ou sírio, ou armênio, ou um grego, de turco, por favor, gente, senão vocês vão causar uma briga. Eles não gostam, tá? Enfim, gente, e o Líbano, né? Eu não posso deixar aí de dizer também que, além de tudo isso, toda essa história rica, toda essa cultura maravilhosa, é um país de uma beleza natural incrível, né? Inclusive, a palavra Líbano vem da palavra semítica, que significa branco, por conta das suas montanhas, que são cobertas de neve o ano inteiro, né? Então tem montanhas mega altas no Líbano que a neve não derrete nunca, e existe um contraste muito forte dessa neve aí, dessas montanhas e desse verde, né, dos cedros do Líbano. Inclusive o cedro é o símbolo principal do Líbano, que está nas suas bandeiras, né, na sua bandeira. E contrasta nesses cedros essa natureza exuberante dessas montanhas com o mar, o azul do mar Mediterrâneo. Então é realmente um país de uma beleza natural muito, muito linda. Além de ter muitos sítios arqueológicos aí, e um dos principais do mundo, que é o Templo de Baalbek, né? O templo de Baalbek é um templo muito essa construção que a gente vê hoje, né, com aquelas colunas helênicas, ela foi feita depois, porque tem um templo mais antigo ainda construído embaixo, com umas pedras enormes que ninguém nem sabe como que foi parar ali, porque não é daquela região, com uma tecnologia que a gente não faz ideia e que é um encanto, é uma coisa muito linda, e onde acontecem os principais festivais aí de música, de dança folclórica do Líbano, no templo de Baalbek, tá? Enfim, e para terminar, vamos falar um pouco aí desse entreposto comercial. O Líbano fica numa localização do Oriente Médio muito estratégica, né? Ele é abertura aí para o mar Mediterrâneo, ele liga o comércio do Oriente com o Ocidente, né? Então, o porto do Líbano, o porto de Beirute, movimenta muita grana, né? E, infelizmente, essa catástrofe aí que aconteceu no Porto de Beirute vai ser um grande prejuízo para o país, tá? Então, aí fica aí para vocês pensarem, né? Por que será? Tá bom, gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Se tiver dúvida, se tiver comentário, se vocês já conhecem alguma coisa legal aí do Líbano, coloca aqui nos comentários pra gente. E coloca a sugestão aí que vocês queiram que eu fale, que eu traga para vocês dessa cultura oriental, dos gregos, dos libaneses, dos árabes de forma geral, que eu possa trazer aí para vocês dessa minha convivência que eu tenho, né? E que eu acho muito gostoso compartilhar. Tá bom? Beijo, até mais!